Daqui a pouco a gente vai falar da administração, de mudança de administração profissional, sobre SAF, mas eu queria falar contigo o seguinte: seu nome ganhou muita repercussão no caso da Vai de Bet, né? Eu lembrei o nome da moça, e você que frequenta muito o litoral sul ali de São Paulo, tem a Dona Edna, né? A Dona Edna, que a Dona Edna seria a laranja do suposto... Pode-se dizer que é o esquema de... A polícia já investigou o caso da Vai de Bet. Queria que você falasse um pouco como é que essa informação chegou para você, como é que foi todo esse escândalo, porque isso ganhou uma proporção, talvez tenha sido aí que foi a verdadeira virada de chave numa história do Corinthians para expor tanta coisa errada, porque a renovação e transparência, como a gente estava falando no começo da entrevista, eles se blindavam do que eles faziam. E é curioso isso, né? Todo mundo tinha um monte de coisa errada, mas pouca coisa vazava. Agora, depois do caso depois da entrada do Augusto Melo, muita coisa vazou. E seu nome ganhou muita repercussão. Eu lembro das matérias, acho que a primeira matéria assim mais exposta foi esse caso da Dona Edna, que estava lá pertinho de você lá. Conta um pouco pra gente como é que foi. Então, o caso da Vai de Bet, na realidade, ele surgiu para mim muito antes de fato ir a público, né, e eu ter elementos para publicar. Recebi um contrato ali que me parecia bem estranho, né, vi a questão da intermediação e fui atrás de informações. Então, em primeiro momento, foi mais essa narrativa política. Quem participou, quem que levou o tal do intermediário para participar e tudo mais. Então, foi uma construção, né? Foi progressivo. E aí o Juca Kfouri, veio com a história da Tem Laranja no contrato da Vai de Bet, que foi o grande, de fato, aí o pontapé. E aí eu fui me inteirar de tudo isso, né? Tem algum momento em que o jornalista não pode mais avançar na investigação. Tentei contato com a Edna, fiz todas, né, tudo que manda ali o manual do jornalismo. E em determinado momento... O próprio Armando Mendonça entrou nessa história que ele contratou uma detetive, né? Uma detetive, exatamente. Ele conseguiu informações sobre a Edna, sobre a questão dela ser, inclusive, beneficiária do Bolsa Família, né? Então, assim, ela não tinha nenhuma condição de ser uma pessoa que movimentava milhões de reais. Isso era completamente, né? A empresa estava no nome dela, né? O CNPJ estava atrelado ao CPF dela. E a verdade é que eu procurei as autoridades. Falei, olha, eu só posso ir até aqui, né? Eu não posso quebrar sigilo fiscal, sigilo Percebeu bancário. Que tinha crime organizado no meio, já não é mais com a gente. Não tenho como fazer uma investigação maior do que essa. Sai da nossa competência de jornalista e entra em outra seara. Só que você fornece informações. Então, existe ali um trabalho, né, quase de parceria, porque você está investigando coisas que você não consegue, de fato, entrar, você confirma isso com a polícia, você tem os seus contatos, E aí, sim, isso foi escalando para mais de 50 matérias publicadas a respeito do caso Vai de Bet. Tem gente dentro do clube social, eu sou sócio do clube, tem gente dentro do clube social que ainda defende a teoria de que o Augusto Melo foi usado nesse contexto todo. Dá para acreditar que ele não tem a culpa no cartório? Não. Eu digo para você que é impossível que ele estivesse cego ou sendo enganado nessa situação. Ele sabia de tudo e ele participou do esquema. É isso aí, Fabrício. Lívia é boa jornalista, hein? É lógico. E as atitudes que ele tomou logo... Acho que o Rodrigo contratou ela à toa, pô. Não foi por acaso. Não foi só esse caso que a Lívia apurou, né? Vamos falar mais. Ela fez muita coisa. E é difícil encontrar repórteres que lidam bem com bastidores, sabe? Então, até esperei um bocado para conseguir que ela viesse para o Sport Insider. Mas assim, a postura do Augusto, logo que o caso foi a público, é uma postura que jogou muito contra ele. Se ele quisesse convencer alguém dessa narrativa de que ele não estava envolvido, não... Porque das duas, uma, ou ele sabia e participou, ou ele não sabia de nada e era um absoluto incompetente de ter tanta gente embaixo dele fazendo esse tipo de negócio sem a ciência dele, né? Ou é incompetência, ou é a sacanagem. Conivência.
E quando sai o caso e ele não sequer afasta as pessoas, porque tinha o diretor administrativo que deveria ter sido afastado na hora, né, o marketing, você tinha 3, 4 pessoas que estavam diretamente implicadas ali, que se você não tem nada a ver, a primeira coisa que você faz é, olha, eu não vou te demitir sumariamente, porque eu estou presumindo aqui que você é inocente, que você não tem nada disso, só que esse caso tomou uma proporção gigantesca, as evidências são fartas, eu preciso te afastar do cargo imediatamente, você não pode mais pisar no Corinthians enquanto a gente não resolver essa história. Se você estiver limpo, o que você estiver dizendo for verdade, aí depois você volta, depois a gente faz, né? Ele tinha que ter afastado, ele não afastou. Aí ele contrata a EY para fazer uma auditoria forense ali. Ernest Young. E é bom fazer essa era para ser consultoria? Então, era para ser auditoria? Não, era para ser consultoria o tempo inteiro e eles falaram auditoria. A princípio. Isso. A EY é uma empresa gigante que tem consultoria e tem auditoria. Neste caso, a consultoria já estava no Corinthians, já estava aconselhando o Augusto sobre o que deveria ter sido feito e tudo foi sumariamente ignorado. Mas, além disso, eles contrataram a EY forense para fazer uma investigação, ou seja, ir lá, pegar os e-mails, pegar os documentos, pegar todos os contratos e levantar o que estava acontecendo. Antes que a EY pudesse terminar esse trabalho, a EY forense, eles interromperam, disseram, não, você não pode mais investigar, esquece. E o Augusto, que ia no meio da torcida, subia lá e dizia, não, tem auditoria, a auditoria vai sair, a auditoria nunca saiu. A informação Vocês não que eu tenho... da Semana da Transparência? Lembro. Dia da Transparência, Semana da Transparência. A informação que eu tenho é que a contratação da Ernest Young foi meramente para justificar para a torcida, que nunca existiu de fato interesse em apurar nada. Existiu por parte do presidente anterior. Eles foram contratados. Não, sim, mas por parte do presidente anterior não tinha interesse nenhum que as coisas fossem de fato reveladas. Como não foram. Inclusive eu conversei com pessoas da UI que estiveram envolvidas nessa isso eu não questiono. O trabalho dos caras é inquestionável. É uma empresa séria. Eles falaram que em diversas reuniões existia ali, você não pode entrar aqui, você não pode acessar esse documento. Aí não faz sentido nenhum. Quando isso é legal que você tá falando. Você conversou e eles disseram que eles podiam ir até a página 9. É isso. E o CT era, assim, local proibido. E porque quando você faz você vai avaliar uma empresa, você tem que ter livre acesso a tudo. E são pessoas competentíssimas, é uma empresa de alto calibre, que trabalha em inúmeras outras empresas gigantes financeiras. Eles tinham que prestar... Que tem reputação a zelar também, porque você não pode entrar num negócio que depois você vai ser brecado e não sei o que, entregar uma auditoria mequetrefe, porque isso roda no mercado, entendeu? Quando você conversou com eles, eles chegaram a relatar algo do tipo assim... a gente descobriu alguma coisa, a gente tinha que ir lá e falar com eles, ou não teve esse tipo de conversa? Muitas coisas não chegaram a ser debatidas, porque você não tem acesso a tudo. Quando chega uma auditoria, ela precisa receber acessos. Me dá todas as chaves das gavetas aí, me dá a senha, tudo. E precisa entrar em reuniões com pessoas que debatem assuntos assim assado, seja financeiro, seja... Então, assim, a primeira coisa é a dificuldade de reunir as pessoas envolvidas no contrato vai de bet. Podia aparecer na reunião, não tinha horário na agenda, não aparecia mais no clube. Porque a auditoria, pra gente tentar, de repente, entender como é que funciona. Participou da reunião, viu os documentos, ele pega e vai chamar o presidente. Presidente, vem aqui. Cara, isso aqui eu acho que não tem que fazer. É isso? Aqui não tem que fazer. Você tem que levantar e-mails, você tem que levantar contratos, você tem que levantar caixa da empresa para saber o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu. Você tem que tentar rastrear para onde esse dinheiro está indo. Então, se um pagamento foi feito a uma empresa, se a empresa tem um CNPJ, você puxa as informações desta empresa para saber para onde foi. Então, é todo um trabalho que você faz para tentar entender o que está acontecendo internamente. E aí, se a gente estivesse nessa realidade paralela em que o Augusto não sabia de nada, ele primeiro afastaria as pessoas, contrataria uma auditoria, a auditoria levantaria tudo e ele teria elementos para chegar ao conselho e ao sócio do Corinthians e dizer, olha, aconteceu isso. Eu não sabia disso, vocês me desculpem, fui incompetente, não devia, mas eu agora estou tomando a frente e estou resolvendo o problema. Essas pessoas aqui estão implicadas, estão demitidas, isso é o que deveria ter acontecido. Ou nem demitidas, elas vão ficar afastadas durante o período de investigação. Até que o inquérito policial termine, mas essas seriam as posturas de um presidente sério. E isso não aconteceu. E a gente no bastidor
ouvia essas histórias todas. As que a gente pode publicar e as que a gente ouve e não e publica. as impublicáveis. Então, a gente já sabia também que não era uma coisa séria. E aí fica nessa posição em que, mês após mês, a diretoria do Corinthians foi empurrando com narrativas novas. Então, era assim... Não, vocês não podem julgar o Augusto enquanto a polícia não chegar a uma conclusão no inquérito, porque senão... Puta, isso teve um monte, cara. Teve de monte. E não tem nada a ver, porque assim, você tem uma questão criminal, que é cometer o crime ou não. Isso é um assunto da polícia. E você tem uma questão de lesar o Corinthians, que não necessariamente é criminal. Uma gestão temerária. Se você faz um contrato de 100 milhões de reais e você resolve pagar uma comissão de 20% a alguém... Você tem que justificar. Por que esse cara está recebendo essa comissão? Não necessariamente esse pagamento de comissão é crime. Mas, do ponto de vista de sou corintiano, sócio do Corinthians, sou dono disso aqui, e um cara está pagando uma comissão exorbitante para um intermediário que não prestou o serviço, não precisa ser crime para eu julgar esse cara, entendeu? Então, assim, as narrativas foram sendo colocadas mês a mês, mês a mês. Aí, quando a polícia chegou a fazer o indiciamento, aí a narrativa sumiu. Aí já não se falava mais nada disso. Só que aí se cria outra. Não, na verdade é que ele não sabia. Cara. Outro vazamento. E, aliás, esse bloqueio ao CT era justamente porque tinha muita coisa errada no CT. Desvio de material esportivo. Descobriu-se depois que tinha camisa de jogador sendo vendida em Instagram. Aí. Quer dizer... Só tem bandido, ou pelo menos só tinha bandido naquele lugar. Que é membro aqui do canal, entrevista muito top. Lívia fala e passa muita credibilidade. Passa mesmo, cara.